Boa tarde, Bahia! No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a grata satisfação de receber o Dr. Marcos Machado, em medicina nuclear, físico em medicina nuclear. Um assunto muito importante, aonde está se adotando na medicina moderna com muita eficiência e com resultados fabulosos. Dentro de instantes. Marcos, se você me permite chamá-lo assim, pelo tempo que eu também já venho da medicina, né? Eu quero dizer, primeiro, da grata satisfação de recebê-lo aqui no nosso estúdio, e segundo, porque nós vamos tratar de um assunto muito importante pelo que representa a medicina nuclear na atividade. E, de início, eu gostaria, primeiro, de lhe perguntar por que você escolheu esta profissão. Boa tarde, doutor Luiz. Boa tarde, telespectadores. A minha satisfação imensa poder estar aqui no seu programa, poder passar um pouco para a comunidade baiana, né, do que é a minha especialidade, daquilo que eu faço. Porque eu escolhi a física médica, né, a física aplicada, sobretudo em medicina nuclear. Eu sempre fui um apaixonado pela ciência. Então, durante toda a minha vida estudantil, eu adorava física, matemática, química, biologia, mas a minha paixão maior sempre foi pela física, né? Daí eu optei por cursar física médica, né? Que é o quê? É a especialidade da física, né, que se ocupa de ajudar, auxiliar, né, o médico no diagnóstico ou no tratamento de doenças, né? Então, a gente traz subsídios, a gente traz elementos, né, para o clínico, para ajudar a prática dele. Na medicina nuclear, especificamente, o que é, para o telespectador entender, o que é a especialidade? A medicina nuclear, ela usa radiofármacos, assim como a gente chama, que são medicamentos específicos que chegam a um determinado órgão-alvo, né, para a gente estudar aquele órgão. Então, esses radiofármacos, eles são radioativos, eles são administrados no paciente e a partir daí a gente consegue diagnosticar doenças, né, ou até terapia também, tratar doenças com o uso de radioisótopos, tá? Agora, me diga uma coisa. Quanto tempo leva para que um profissional físico se dedique exatamente a essa setorização médica? Certo, perfeito. O profissional precisa ser formado em física ou física médica, né? O curso de física médica é um curso relativamente novo no Brasil. Ele já é consagrado nos Estados Unidos e na Europa, principalmente, mas no Brasil ainda é um curso novo. Então, o profissional, né, passa aproximadamente 4 a 6 anos, né, numa graduação, e a partir daí ele escolhe a especialidade que quer seguir, né? Seja radioterapia, a radiologia ou medicina nuclear. A física médica se ocupa principalmente dessas 3 áreas, tá? E na medicina nuclear ele vai fazer um curso, o profissional faz um curso específico de medicina nuclear. Agora, essa formação aqui no Brasil, onde é que ela é realizada? Sim. O Hospital São Rafael, né, já tem na sua missão, como o Dom Luigi sempre nos ensinou, ide ensinar e curai,
Então, a parte do ensino e pesquisa na instituição sempre foi muito forte. Isso é histórico do hospital. Então, em 2011, o São Rafael foi pioneiro na criação de um curso de aprimoramento em física médica para a medicina nuclear. Até então, os cursos eram de radioterapia, que já é muito tradicional, né, mais do que a radiologia e a medicina nuclear. Radiologia já tinha centros também. E em 2011, o hospital teve essa iniciativa com o objetivo de oferecer à comunidade um profissional qualificado e que possa, né, suprir essa lacuna que ainda existe, né? E esse ano, agora, outras instituições e outros estados abriram também, né, o mesmo curso, o de aprimoramento, né, ou residência multidisciplinar em medicina nuclear. Agora, outra coisa que eu ia lhe perguntar, porque eu sei, né, e nós sabemos que o Hospital São Rafael, ele é um celeiro Sim. de pesquisa. Sim. E vocês têm lá profissionais, digamos assim, especializados para que possa proferir esse curso da medicina física? A medicina nuclear é uma área multidisciplinar, não é? Então, no serviço de medicina nuclear trabalham em conjunto, né, físicos especialistas como eu, farmacêuticos especialistas também em medicina nuclear, médicos especialistas em medicina nuclear, técnicos, biomédicos, enfermeiros. Então, é uma equipe multidisciplinar, não é? Então, o profissional, né, estudante que passa, né, na medicina nuclear, ele vê um pouco de todas essas áreas, porque é muito importante a comunicação entre todos os setores, não é? E o foco especificamente da física médica. Esses que fazem na parte, digamos assim, de fármaco, eles começam também a fazer o estudo daqueles medicamentos, daquele material que é utilizado para vocês procederem a essa medicina? Sim. Toda prática em medicina nuclear, ela acompanha uma garantia de qualidade muito rigorosa. Então, todo radiofármaco que é injetado no paciente, antes de chegar ao paciente, há uma série de controles de qualidade que é feito na radiofarmácia, né? Então, existe um radiofarmacêutico especialista que é responsável por isso. Nós, da física médica, somos responsáveis por garantir a qualidade operacional dos equipamentos. Então, antes de um paciente entrar num sistema de PET scan, por exemplo, esse PET scan ele passou por uma série de controle de qualidades, onde o físico garante que o equipamento ele está apto para uso clínico, não é? Então, toda a prática em medicina nuclear, na saúde de modo geral, mas digo na medicina nuclear, que é a minha área, todo o procedimento ele é regido por um sistema de controle e garantia de qualidade muito rígidos. Você citou aí essa importância, principalmente desse profissional, porque recentemente nós tivemos, pode ser não ser no direito ou no direto da medicina nuclear, mas é direto no contraste que realmente, como você chama, o marcador, utilizando alguma coisa que não seja devido e causou acidente, inclusive fatal, na verdade. Então, eu acho que também que nessa parte é muito importante ter esse controle de qualidade para que não surjam acidentes que não deveriam realmente eles acontecerem, não é? Então, nessa parte você já definiu muito bem essas coisas que nós estamos tratando. Agora eu queria lhe perguntar, o local de trabalho que você hoje tem aqui em Salvador, além do Hospital São Rafael? Tem uma empresa de consultoria, né, a Raditec, Serviços em Física Médica, que presta serviços em alguns hospitais em Salvador, né, como o Hospital São Rafael, a Fundação Baiana de Cardiologia e o Instituto Cardiopulmonar da Bahia. Então, digamos o seguinte, se eles têm necessidade dessa sua consultoria, então eles solicitam para que você, então, veja, confira, aquilate os equipamentos, se estão realmente
em condições, isso ocorre dessa maneira? Na verdade, doutor Luiz, essa consultoria, esse trabalho é um trabalho contínuo, né? Um trabalho presencial diário, não é? Porque qual é o papel do físico na medicina nuclear? O físico tem a responsabilidade de, como, né, dissemos para os telespectadores, garantir a qualidade dos equipamentos usados para diagnóstico, garantir a proteção radiológica, estamos falando de material radioativo, então garantir a proteção radiológica dos pacientes, dos trabalhadores, inclusive do meio ambiente. Então é um trabalho diário, é uma consultoria diária, não é? Ele é responsável também por treinamentos, né, periódicos da equipe como um todo, então os treinamentos para médicos, para tecnólogos, biomédicos, farmacêuticos são específicos para cada especialidade. Somos responsáveis também por desenvolver protocolos clínicos de aquisição de dados, processamento de imagens digitais, que precisa ser também um trabalho contínuo, né, um trabalho diário. Então esse trabalho é constante, não é? E de contínuo aperfeiçoamento da prática de medicina nuclear. Então vocês têm, digamos assim, esse cuidado de não, digamos assim, só de viver na hora do chamado. Quer dizer, vocês Sim, constantemente com certeza. avaliam, né, nesses lugares que vocês têm, se os equipamentos, se os meios para o diagnóstico, o tratamento, se tudo está realmente dentro Com dos certeza. padrões Inclusive, ou dos protocolos, com né, certeza. como vocês chamam, né? Sim, com certeza. O físico tem uma atuação muito importante também na área de ensino e pesquisa, não é? Então, desenvolvimento, né, de novas técnicas, novas práticas para diagnóstico é papel, né, do físico em conjunto com a equipe multidisciplinar também. Agora, me diga uma coisa, porque você já definiu bem a equipe multidisciplinar, e quando, digamos, o médico, por exemplo, ele está querendo fixar um diagnóstico, né, que tem aquela suspeita, nós até falamos aqui, quando nós falamos em medicina com outros colegas, uma coisa que no passado era muito importante e hoje, às vezes, alguns se descuidam, que é a anamnese. Sim. Porque na anamnese já tem um grande indicativo do provável diagnóstico que orienta para que você adentre nessa nova tecnologia, né? Então, pergunto eu a você, vocês, então, integrados nessa equipe, logo que surgir uma necessidade dessa avaliação, vocês, então, entram nesse cenário para que seja feito, digamos, vamos partir para o diagnóstico do que está acontecendo. E nesse diagnóstico que você vai pretender estabelecer, qual os equipamentos que você pode utilizar? Certo. A medicina nuclear é tradicionalmente conhecida por ser aplicada em cintilografia do miocárdio, né, com equipamento chamado gama-câmara, e no diagnóstico do câncer, principalmente com o advento do PET-CT, né, que é uma nova tecnologia que veio para ficar no país, não é? Então, o princípio, né, da fisiologia do paciente é sempre o mesmo, né? O radiotraçador é administrado ao paciente e a ausência do radiotraçador ou a presença pode indicar uma doença ou não. Eu quero só para que eles entendam, os nossos telespectadores, quando você se situa bem com o radiotraçador, que fosse assim, digamos, que você utilizasse através de uma substância, um contraste ou coisa que o valha, que hoje chama radiotraçador. Sim. Veja bem, vamos diferenciar bem as coisas para nossos telespectadores entenderem. O contraste, a gente costuma dizer na tomografia, né, porque é uma substância de contraste mesmo, né? Ele não é um radiotraçador porque ele não tem um marcador radioativo ligado a ele, entende? A medicina nuclear é diferente.
ao invés de ser uma substância que vai fornecer um meio de contraste, né, para diferenciar a densidade entre os tecidos, o radiotraçador ou radiofármaco, ele tem um radionuclídeo ligado a um medicamento, né, vamos entender assim. E esse radionuclídeo é que vai dar a informação no tecido em que ele se encontra. Tá? Então, por exemplo, para as pessoas entenderem bem, no PET scan, glicose, uma substância muito parecida com a glicose, ela é usada como um traçador. Tá? Ela está marcada com um isótopo, um material radioativo, que é o flúor 18. Tá? No momento em que isso é administrado no paciente, a glicose ela vai se alojar na célula cancerosa. Por quê? Porque a célula cancerosa está sempre se multiplicando, ela gosta da glicose. Tá? Então ali vai ter uma concentração alta de um radiotraçador. E quando o paciente emitir aquela radiação, o PET scan, que é o equipamento utilizado, ele vai o quê? Ele vai receber essa informação e vai interpretar isso na forma de imagem. Sim. Agora eu queria lhe perguntar o seguinte, dentro exatamente dessa história do radiotraçador. Vamos falar na cintilografia, que me parece, eu não sei se, digamos, é o exame mais solicitado. Sim. Ou não, mas eu sei que realmente é um exame muito importante na parte da cardiologia. Sim. Né? Tanto que você faz, e me corrija se isso está errado, é que você faz praticamente em 2 tempos, né? Você vai um dia e volta no outro dia para concluir esse exame. Pergunto eu a você, nesse primeiro tempo, quer dizer, a pessoa é que ingere o radiotraçador e depois, então, no segundo é que registra, digamos assim, o que foi descoberto, ou se a coisa se processa já desde a primeira fase? Não, é o seguinte, a cintilografia do miocárdio, ela é uma técnica em que o médico quer ver a diferença do coração submetido a uma situação de repouso para uma situação de estresse. Então, na situação de repouso, ele faz uma fase e o paciente está em repouso, tá? Ou seja, ele não precisa andar no esteiro, ou não precisa ser submetido a uma medicação que simule uma esteira ergométrica, por exemplo. Né? Então, essa é a fase de repouso. Na segunda fase, ele retorna para fazer o exame, mas ele é submetido a um esforço físico. Esse esforço físico pode ser uma esteira ergométrica, ou pacientes que têm limitação de andar numa esteira ergométrica podem ser submetidos a um estresse farmacológico, onde uma substância simula esse estresse. Tá? E nesse momento do estresse físico, também é injetado no paciente o radiotraçador. Tá? Nos 2 dias, nas 2 fases, o paciente, após ser injetado, ele vai para um equipamento chamado gama-câmara, onde faremos a aquisição das imagens. Isso acontece no repouso e isso acontece no estresse. Após isso, o médico vai interpretar as imagens comparando a fase de estresse com a fase do repouso. O que isso significa? Por exemplo, se o paciente tem alguma obstrução numa artéria, pode ser que o radiotraçador não consiga irrigar as paredes do coração. Então, nesse caso, a ausência do radiotraçador no coração indica uma doença no paciente, comparado à perfusão, à entrada de sangue no coração numa fase de repouso. Então, essa diferença entre as 2 fases é que indica o diagnóstico do paciente. Então, eu pude entender, os nossos telespectadores certamente, de que nas 2 fases você tem o radiotraçador. Com certeza. Né? Uma apreciação, digamos, como você disse bem, no repouso, e o outro já após, digamos assim, o exercício, uma caminhada, ou se, na impossibilidade, vocês usam o farmaco que dá a sensação de que você teve aquele esforço. Perfeitamente. Né? É até recomendado. Sim. Eu me lembro bem que uma feita eu já fiz e acharam melhor, no meu caso, fazer com o farmaco. E você realmente tem aquela sensação do esforço, não é verdade? É uma coisa interessante. Perceba, doutor Luiz, que na formação de um físico,
essa multidisciplinaridade é importante, porque muitas vezes, ao interpretar um problema em uma imagem do paciente, esse problema pode estar relacionado a um problema técnico no equipamento, a um problema durante a administração do radioisótopo, a um problema de enfermagem, a um problema de farmácia. Então, esse conhecimento multidisciplinar é muito importante e isso ser difundido entre todas as especialidades que se agregam na medicina nuclear. Antigamente, eu me lembro bem, e que você vai falar um pouco, nesses casos, que às vezes as pessoas ingeriam aquele iodo radioativo. Sim. E às vezes haviam recomendações de que as pessoas deveriam fazer, não um isolamento total, mas um certo cuidado. Sim. Com receio de alguma irradiação. Isso realmente ocorre? Sim, com certeza. O que acontece? No diagnóstico, a medicina nuclear, a dose de radiação, a quantidade de radiação no estado do paciente é muito pequena. Então, esse paciente ele não oferece risco para a sociedade do ponto de vista radiológico. O que eu quero dizer com isso? Para qualquer diagnóstico, o paciente ele recebe o radiotestador, ele faz o exame e volta para casa, não é? Na terapia, essa quantidade de radiação é alta, é grande. Então, o paciente, quando recebe essa quantidade grande de radiação, ele precisa estar em um quarto que é preparado para isso, ou seja, para ele não oferecer risco às outras pessoas. Mas esse material, ele é eliminado pelo paciente e ele também tem uma propriedade em que ele vai deixando de existir, ele vai se transformando, ele decai, ele se transforma em outro elemento, não é? Então, devido a essas propriedades do paciente e do isótopo, com o tempo o paciente ele vai deixando de oferecer risco à comunidade e então ele é liberado. Eu queria só lhe perguntar, você como físico e que vivencia esse problema, no passado eu tive a oportunidade de estar em um pavilhão onde se aplicava o rádium na terapia. E, naquele tempo, realmente a quantidade, me parece, da substância era um pouco elevada e, com isso, se tinha o cuidado no internamento de se fazer um pré-isolamento, porque parece que poderia realmente essas radiações serem transferidas. E não era verdade? Eu estou falando do passado. O Sim, não, com mudou certeza. Muita coisa. Com certeza. Essa prática que o senhor se referiu é chamada de braquiterapia, né, que não é a minha especialidade, é uma especialidade da radioterapia. Mas dentro do conceito. Dentro do conceito, na medicina nuclear, não é, o iodo que a gente falou é o elemento mais utilizado, né, para tratamento. Não é? Então, o que acontece é que esse iodo que foi incorporado ao paciente, ele se encontra numa quantidade muito grande, né, para convívio, né, comum, para ele estar com seus familiares, para ele estar com seus amigos. Então, o paciente precisa estar em um quarto que ele é devidamente preparado. As paredes, existem blindagens específicas. O que é blindagem? É dispositivo que é colocado na parede para impedir a passagem da radiação, certo? Então, o quarto é todo paramentado para receber esse tipo de paciente, de modo que as suas excretas, o seu suor, a sua urina, ela não contamine. Então, porque essas excretas levam também material radioativo. Então, todo o quarto em que o paciente fica, ele é paramentado para isso, entende? De modo que, quando o paciente saia do quarto de isolamento, tudo isso pode ser recolhido após e, como a quantidade de radionuclídeo dentro do paciente já é pequena, ele pode voltar ao convívio, né, comum. Agora, me diga uma coisa, eu fiz ali, você fez até a anotação de alguns equipamentos ou aparelhos que você chama ali o PET scan e tal, o que é, na finalidade, para um parece que
ali que nós anotamos, um é para a parte, digamos, de coração, o outro para a parte de tratamento de câncer. Como é que isso funciona? Veja bem, doutor Luiz, telespectadores, a medicina nuclear, a principal indicação é para cardiologia, no equipamento chamado gama-câmara, oncologia, parte feita na gama-câmara também, e parte feita no PET-scan. Nós poderíamos elencar aqui mais de 20 procedimentos que podem ser feitos com a técnica de medicina nuclear, mas essas são as indicações mais importantes, não é? A terapia na medicina nuclear ela é limitada a isso, a ingestão de um radionuclídeo, como a gente conversou sobre o iodo. Os outros equipamentos são para diagnóstico, única e exclusivamente. Então o PET-scan ele não trata a doença, ele ajuda o paciente, ajuda o médico no diagnóstico do câncer, principalmente. Existem ainda outras aplicações que não existem ainda no Brasil para o PET-scan. O PET-scan para cardiologia, por exemplo, existe um elemento radioativo novo chamado rubídio-82, que já está sendo muito utilizado nos Estados Unidos, na Europa, na Argentina inclusive, que oferece uma vantagem muito grande no diagnóstico de isquemia do miocárdio, com quase 0% de falso positivo ou falso negativo. Então, imagine isso como um cateterismo não invasivo, mas são métodos que ainda não estão disponíveis no país. O governo brasileiro indicou a medicina nuclear como uma das áreas prioritárias para investimento no Brasil, porque a medicina nuclear tem um crescimento em torno de 10% ao ano, né? Isso estimado até 2016. Então, a expectativa é que de novos isótopos estarem sendo agregados na medicina nuclear brasileira. Se tem exemplo do rubídio-82, né, para cintilografia do miocárdio, hoje nós usamos a gama-câmara, a cintilografia que o senhor se referiu, que o senhor fez, que é muito boa no diagnóstico. Agora imagine uma ferramenta muito ultra superior. Então é uma tecnologia que está em constante desenvolvimento, um desenvolvimento que costumamos dizer exponencial. A cada dia ela se desenvolve mais e mais. Agora você falou aí num detalhe, eu queria ver se isso tem correlação com o que o senhor faz com muita facilidade. A história do cateterismo. Sim. Como é que esse caso funciona? Não é a minha praia. Mas você, tá? como curiosidade. Mas, como curiosidade nossa, o cateterismo é uma técnica invasiva, não é? Onde um catéter é introduzido, né, no paciente, na perna do paciente, para chegar até uma artéria, não é? Então, ninguém quer ser submetido a um método desse. Por isso eu me referi ao rubídio-82, um isótopo que não tem ainda, mas que já é utilizado e que em breve devemos ter também. Qual é o grande problema do rubídio-82? A meia-vida dele, o tempo de vida dele é muito rápido. Então precisaríamos ter uma unidade produtora de rubídio instalada próximo ao hospital. Próximo, entenda, ao lado de onde é feito o exame. Porque em poucos segundos, praticamente, ele some. Desaparece. Então, essa propriedade dele é uma limitação muito grande. Hoje temos no estado da Bahia já uma unidade produtora de isótopos para PET-CT. Não é? O rubídio é usado no PET-CT. Mas essa unidade só produz atualmente, né, o flúor 18, né, que marca com FDG, a glicose, para o diagnóstico do câncer. Mas com a possibilidade, havendo a possibilidade de produzir outros isótopos, como esse, por exemplo, o rubídio-82, dentro da instalação, né, médica, isso abre portas para diagnósticos muito mais precisos, não é? E que vai trazer um benefício grande para toda a comunidade. É porque, às vezes, Bem, a gente não tem notícias, digamos assim, de incidentes, digamos aí, com o cateterismo, porque temos bons profissionais e, às vezes, os resultados são bons. Mas você utilizando, por informação, que você está nesse meio, um que não seja assim invasivo, me parece que talvez seja mais tranquilo, né? Sim.
Eu citei como exemplo o Rubi de 82, mas existem várias outras possibilidades, né, de traçadores para PET, né, mas que, como conversamos, tem uma meia-vida, essa propriedade dele e deixando de existir, a meia-vida muito curta, então muito rápido. Então, para isso, precisa ter uma instalação dessa dentro de um hospital, né, que ainda não é uma realidade no país. Agora, nós estávamos conversando anteriormente e falou-se, digamos assim, quando você faz creio eu, uma tireoidectomia, ou total, e que depois, por garantia, se faça alguma aplicação. Qual é o equipamento que vocês usam nesse sistema? Na medicina nuclear, não usamos equipamento para isso. O que a gente usa é o isótopo radioativo, né? A iodoterapia, ela se faz, né, presente nesses casos. Após o paciente fazer a tireoidectomia, o médico prescreve, geralmente, a terapia com radioisótopo, nesse caso o iodo 131, para que o iodo atinja as células cancerosas que ainda foram residuais da retirada da tireoide do paciente. Então seria por ingestão? Por ingestão, sim, Isso. via oral. Você faria a ingestão, sim, também desse iodo radioativo, sim, para que complete a parte cirúrgica, não é verdade? exatamente. Eu não sei se... E nesses outros casos de outros cânceres que você tem em órgãos e coisa que o valha, através dessa medicina nuclear, também os resultados são satisfatórios. Você se lembra da bomba de cobalto, não sei, hoje parece que não se fala Sim. mais nisso, ou porque houve substituição, apenas de informação. Sim. Essa é uma técnica da radioterapia, né? A radioterapia com a medicina nuclear, ou várias outras técnicas diagnósticas, elas têm uma evolução muito rápida, né? Então existem tecnologias hoje muito mais precisas e eficazes, né? O acelerador linear é um equipamento usado, né, na radioterapia e que ele substitui essa bomba de cobalto, né, como um equipamento mais eficaz. E os resultados melhores. Os resultados são muito melhores, menos efeitos colaterais, né, uma maior qualidade de vida e sobrevida do paciente. Marco, me diga uma coisa, nós tocamos em vários pontos e você trouxe, digamos assim, explicações para os nossos telespectadores sobre essas novidades, né? Essas esperanças, né? Digamos, não só para diagnóstico como para a cura. Eu lhe pergunto, ficou faltando algum ponto ou que não ficou bem detalhado, ou que você colocou, ou que você não colocou e quisesse fazer alguma recomendação aos nossos telespectadores, estaria a oportunidade nesse momento. Obrigado, Dr. Luiz. Eu queria falar do nosso curso de aprimoramento em física médica, né, aplicada à medicina nuclear. As inscrições para o curso se finalizam amanhã e são cursos voltados para físicos recém-formados, né? Todas as informações estão no site do Hospital São Rafael e com a iniciativa muito bonita de formar, né, competências para aí preencher essa lacuna que existe na oferta de profissionais super especializados. Então, digamos assim, cria-se assim uma oportunidade para quem realmente desejar ingressar, digamos, nessa especialidade que é lá no São Rafael. Exatamente. Tá bom. Muito obrigado, Muito obrigado, doutor pelos Luiz. seus ensinamentos e pelas suas instruções, viu? Eu é que aprendi muito com o senhor. Obrigado. Obrigado.